somos orientados. Eles fortaleceram os discípulos, eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. A teologia do sofrimento é uma das coisas que as pessoas não querem ler. A teologia do sofrimento é algo que alguém não quer ver. Mas você vê como Pedro fala do sofrimento. Você vê ao longo das Escrituras como o sofrimento é colocado. Aliás, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele tomou sobre si as nossas transgressões e na cruz Ele foi crucificado. Queria um sofrimento maior do que esse? Não. E nós somos os seus seguidores. Precisamos de entender que mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio ao sofrimento, temos um Deus conosco que vai nos conduzir e avançar com a obra. Em terceiro lugar, a terceira observação que eu quero fazer, não é só a questão de continuar a evangelizar, não é só continuar a fazer discípulos, mas o versículo 23 vai colocar isso aqui: devemos enquadrar líderes servos para o desenvolvimento ministerial saudável. Devemos enquadrar líderes servos para o desenvolvimento ministerial saudável. Aqui, Paulo e Barnabé haveriam de deixar o lugar, eles haviam de voltar para onde foram enviados, mas antes que isso acontecesse, o versículo 23 nos traz essa informação. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja e com orações e jejuns os entregaram aos cuidados do Senhor, em quem haviam crido. Eles vão olhar para essas pessoas que haviam de receber a Jesus e certamente começaram a identificar pessoas que ficariam atrás e liderariam a igreja para avançar. Fiquei feliz essa manhã termos aqui a ordenação de um presbítero, a igreja que reconhece que há homens no nosso meio a quem Deus está a chamar e são esses homens a quem ela outorga a responsabilidade de cuidar do rebanho. A obra não é só do pastor, temos um pastor titular, temos pastores auxiliares, mas Deus vai levantando diáconos e presbíteros. Essa equipe de homens e mulheres, essa equipe de pessoas a quem Deus chama, são pessoas a quem Deus vai usar para que a igreja experimente o equilíbrio, tenha o ensino adequado, tenha o cuidado apropriado, tenha o encorajamento necessário e possa avançar no cumprimento da grande comissão, possa avançar na obra de missões. Amados, a igreja devemos aprender aqui que esses homens entendiam que a adversidade não pode ser impedimento. Dificuldades vão vir, é verdade, amados. As lutas vão se levantar. Se eu conversasse com cada um desses pastores, diriam quantas vezes passam momentos difíceis. Mas a única coisa que eu sei que mantém que eles avancem, continuem a ministrar, é saber que apesar dessas dores, apesar dessas vicissitudes da vida, eles têm alguém que, tendo um chamado, os outorga a autoridade, a força, a graça para poderem avançar e fazer a obra que Deus chama. Amados, nós somos chamados para ministrar, nós somos chamados para servir. E os líderes que conseguem identificar outros líderes, esses são líderes que vão manter uma igreja saudável. Paulo e Barnabé perceberam, apesar de sairmos daqui, a igreja não pode ficar desprovida de liderança, porque essa liderança é necessária para que a igreja possa avançar e que o ministério seja saudável e o ministério seja desenvolvido. Então, nós vemos isso claramente colocado dessa maneira. E é interessante que da igreja onde Barnabé e Paulo saíram, era uma igreja que entendia esse ministério colegial,
5 líderes estavam naquela igreja de Antioquia e eles estavam a ministrar nas diversas áreas da igreja. E eles não podiam esquecer de que Deus assim fizera e Deus assim quer fazer. Deus é um Deus que sempre trabalha em equipe. Ele é um Deus que existe eternamente como Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, porém um só Deus. E a Trindade é paradigmática a maneira como nós devemos funcionar como igreja. Nunca cantar solos como líder da igreja. Nunca nos isolarmos como líder. Mas ver homens a quem Deus levanta para que esses somem valor e somando valor a igreja seja grandemente abençoada e haja um ministério equilibrado. Assim Paulo fez e esperamos que nós, ao pensarmos de missões, pensemos nisso também. Se você olhar o versículo 24 até 28, nós começamos a ver uma outra questão. Depois que você evangelizou, depois que você trabalhou